Olá a todos, meu nome é Lucas e junto da Rebeca e do Jackson nós vamos apresentar sobre o protocolo SPI. Bem, inicialmente vamos introduzir um pouco do protocolo, falar algumas características e também mostrar algumas aplicações desse protocolo. O protocolo SPI ele é um protocolo de comunicação serial de dados com dispositivos periféricos em tempo real e de forma bastante rápida. Por causa disso, ele é bastante consolidado em sistemas embarcados e tem muito uso atualmente. A primeira empresa a utilizar esse protocolo foi a Motorola, no final de 1970, e atualmente ele tem várias aplicações, como a comunicação com sensores, sensores de temperatura, sensores de pressão, telas sensíveis ao toque, cartões, controles de videogame, dispositivos de controle de codecs de áudio, Ethernet, USB, lentes de câmera, entre vários outros. Existem algumas características desse protocolo que fazem ele ser um protocolo simples e também muito rápido. A primeira delas é a comunicação serial, onde a comunicação é feita em série, ou seja, é feita a comunicação bit a bit, é enviado bit a bit a comunicação, e também ela é feita em tempo real. Outra característica é que esse protocolo ele é full duplex, ou seja, o master, que é aquele dispositivo que controla, ele vai tanto enviar dados, como pode também receber dados simultaneamente. Esse protocolo ele possui o formato mestre-escravo, onde possui o mestre, que é o master, o dispositivo master, e aí ele vai controlar os seus escravos, onde pode ter um ou mais escravos. E aí o master ele vai enviar dados, vai escolher o escravo e vai enviar dados e também pode receber dados desse escravo. E aí a comunicação do master e qual escravo ele vai se comunicar é feita através de um dos fios em que ele seleciona, em que será explicado mais tarde. E também a taxa máxima de transferência de dados é de 2 megabits por segundo. Aqui está uma tabela de comparação entre os protocolos, em que temos o ART, SPI e 2C. O barramento de comunicação do ART é de 2 e do 2C também, e o do SPI é de 3 barramentos mais a quantidade de escravos. Essa quantidade de escravos está relacionada a um fio SS, em que ele terá um SS para cada escravo. Por isso que é considerado também o número de escravos na quantidade de barramentos. E a taxa máxima do SPI é muito maior em comparação aos outros protocolos. Também o fluxo de dados do SPI é full duplex, como dito anteriormente, enquanto dos outros é half duplex ou full duplex, como do ART. E isso faz também com que, essa é uma das características que fazem com que o SPI tenha uma comunicação mais rápida. Agora vamos falar um pouco sobre as características físicas do protocolo SPI, em que temos, ele é um protocolo bastante simples, e ele possui apenas 4 fios de barramentos, o MOSI, o MISO, o SCLK e o SS. Temos aqui na figura o SPI Master, que vai ser o dispositivo Master, e ele está controlando, e teremos 3 slaves, 3 escravos. E aí o Master ele controla, faz o controle da comunicação com cada um escravo. Bem, vamos agora explicar o que cada fio significa, né? Cada barramento desse significa. O MOSI, onde ele vai, é o pino que vai do mestre para o escravo, ou seja, o dado ele parte do mestre e vai até o escravo. O MISO, ele é o contrário, é o dado que parte do escravo e vai até o mestre. Ou seja, se o mestre envia um dado até o escravo, ele pode receber uma resposta que vem através do MISO. O SCLK é o pino do clock e o SS é o Slave Select, onde ele vai controlar, vai escolher qual escravo está sendo utilizado para receber
para enviar os dados. Por exemplo, aqui nós temos o SPI Master. Se ele escolher SS1, então ele vai enviar para esse slave. Se ele escolher o SS2, ele vai enviar os dados para esse slave, para esse escravo. E o SS3 para esse terceiro escravo. Bem, agora nós temos duas formas diferentes de implementar o protocolo SPI, onde é o formato paralelo e o formato em cascata. A diferença entre os dois, além do formato e como ele é organizado, é o tempo de resposta, pois o paralelo, a resposta é muito mais rápida do que em cascata. Já que no master ele vai escolher o seu escravo, aqui, e a conexão é direta com o escravo, através do MOSE, e ele recebe do miso direto do mestre com o escravo e escravo com o mestre. Formato em cascata, esse é diferente, pois o mestre ele vai escolher o escravo, por exemplo, se for esse, mas aí a comunicação parte entre todos os escravos. Ele envia do MOSE para o MOSE daqui, do escravo 1, a saída do escravo 1 vai para a entrada do escravo 2, a saída do escravo 2 vai para a entrada do escravo 3, e assim por diante, até chegar no último escravo, e aí esse último escravo vai retornar a saída dele para o master. Então ele é um processo onde passa por todos os escravos até voltar para o dispositivo mestre. Vamos agora falar sobre o funcionamento do protocolo SPI em termos de sinais. Bem, um protocolo SPI ele possui algumas características básicas. Por exemplo, os sinais de comunicação eles possuem uma direção fixa e definida, ou seja, sempre existem dois transistores em que vão definir o estado de um pino, em que é o push-pull no caso. Essa é uma das características que vai diferenciar o protocolo SPI do I2C, por exemplo, onde os dois eles possuem, o protocolo I2C ele vai possuir o mesmo barramento de dados para os sinais de entrada e saída, através desse esquema pull-up aqui. E por causa disso, é possível atingir uma velocidade maior no protocolo SPI, já que há pouca deformação de sinal. Por exemplo, no push-pull você consegue ver que há pouca deformação, e no pull-up há muita deformação de sinal. Então o potencial de velocidade do protocolo SPI ele é maior em relação ao do protocolo I2C. Bem, além disso, existem algumas características. Por exemplo, como já foi dito, existem dois transistores que definem o estado de um pino, que é o push-pull, e o slave selector, o slave select, o pino do slave select, ele possui um sinal em que vai funcionar como uma seleção do escravo, onde quando ele estiver em baixo nível, em nível baixo, então aquele escravo é ativado. Então, o sinal do pino SS que estiver em um nível baixo significa que está sendo selecionado aquele escravo. E nos outros que estiverem em nível alto, significa que aqueles escravos não estão sendo selecionados para a troca de informação, transferência de dados. Além disso, como os sinais são unidirecionais, por exemplo, é sempre do MISO partindo do mestre para o escravo, o MOSE do mestre para o escravo, o MISO do escravo para o mestre, sempre unidirecional, isso permite um fácil isolamento galvânico. Bom, meu nome é Jackson e vou apresentar aqui um código de exemplo de uso do SPI. Passa aí. Primeiro as bibliotecas, né? A biblioteca de string vai ser para algumas operações que a gente vai fazer mais para frente. Logicamente a biblioteca do SPI e a biblioteca do STM32 para auxiliar com algumas coisas de comunicação com hardware. Aí a gente tem ali as funções auxiliares. A primeira delas é a STM32 SPI Send. Nela a gente vai receber qual é o device, as configurações do SPI, os dados, um array com os dados que você quer enviar,
esse array ele é formado por um inteiro de 8 bits sem sinal e o tamanho desse array. A gente vai usar esse array e o tamanho para criar o buffer que a gente vai enviar para o VSPI, né? Aí a gente cria ali a struct SPI buff set. E nela a gente coloca os dados do buffer, o tamanho dele, e esse ponto count ali quantos bytes vão por envio. E aí a gente passa tudo isso para a função do SPI, o SPI write. Essa função ela vai receber tudo isso e vai retornar 0 se ocorrer tudo bem e um valor diferente de 0 caso dê algum erro. Aí, para essa função, ela é uma função genérica, né? Qualquer tipo de dado, basicamente, a gente vai conseguir enviar por ela. Porque a gente está enviando os bits, né? Aí, o que acontece? A gente vai criar uma função em cima dessa, que é SPI send str, que vai receber o device e as configurações do SPI, só que a gente vai receber, em vez do array data e do tamanho, a gente vai receber a string que ele quer enviar via SPI. Aí, nela, a gente simplesmente chama a função do SPI send, passando o nosso array data vai ser a própria string que a gente recebe, e aí a gente faz uso do strlen para pegar o tamanho da string que a gente vai passar para virar o buffer lá na SPI send. E aí a última função auxiliar vai ser essa SPI setup NSS pin, que ela vai fazer as configurações iniciais usando o STM32 para abstrair alguns valores, algumas coisas. Então, primeiro, qual é o pino que a gente vai estar usando, né, para operar, e o modo que vai estar, que aí, como a gente viu antes, é o push pull e pull up, né? E aí a gente chama esse setup pins aí, que ele já vai fazer a inicialização para a gente. Aí pode passar. E aí a função main, que é onde a gente vai fazer a coisa acontecer, né? Então eu crio uma estrutura para as configurações da SPI e uma variável para o device que a gente vai criar. E uma variável para pegar o log do erro. Então, primeiro eu chamo aquela função lá de dar o setup nos pinos e tal, que a gente acabou de ver, a SPI setup NSS pin. Depois eu crio o device com a função device get binding, passando o SPI 1. E aí, se der algum erro com o device, eu não quero tentar enviar, né, com o driver do SPI. Então, eu printo lá que não encontrou o driver do SPI e paro a função e, com isso, encerro a execução do programa. Se não der nenhum problema para encontrar o driver do SPI, eu crio as configurações dele. Então, as operações, eu digo que cada palavra vai ser setada com 8 bits, que a transferência vai ser MSB e que a operação vai ser em modo master. E também a frequência de envio, que é 1 milhão de unidades de tempo em unsigned, ou seja, é um valor sem sinal. Tá. E aí depois eu crio um loop infinito e vou estar sempre enviando, de tempos em tempos, uma mensagem via SPI, através da função SPI send str. E aí vem aquela cascata do erro lá que pode dar no SPI send. Então, se der o erro no SPI send, vai retornar para o SPI send str, que retorna aqui para a gente, para que a gente possa tratar o erro. Nesse caso, a gente só vai parar a execução e dizer que houve o erro. E aí fica nesse loop. Eu envio esse SPI que a gente pegou com a device get bind, as configurações que a gente criou e a palavra hello, envio via SPI. Se der um erro, eu paro. Se não der, depois de um tempo, eu executo isso de novo. E se der um erro, eu printo ali que deu um erro no envio do SPI e o valor do erro ali. E próximo slide aí, passei por favor. E aqui é o resultado. Como vocês podem ver ali, chegou byte a byte, né, caractere a caractere, na MOSE ali. Como a gente não teve um input, a MISO ela está vazia. E foi chegando separadamente em frequência X de tempo, com um pequeno delay de tempo ali. E é isso. Esse código está no GitHub. A gente vai botar nas referências aí o link para ele. Pode passar. E as referências que a gente usou para fazer o
seminário. E é isso. Obrigado.